Começamos a partir de agora o primeiro bloco do quadro Canal do Cidadão e quem estará respondendo as perguntas dos telespectadores da TV Barretos, do Jornal do Meio-Dia, é Alexandre Staff Franco, que é secretário municipal de saúde e que já está aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia para responder as suas perguntas enviadas pelos telefones e também pelo aplicativo WhatsApp da TV Barretos. Ligue e participe. Alex, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os telespectadores da TVB. Vamos então às perguntas, que são muitas, todas as vezes a gente está verificando nos últimos canais do Cidadão aqui, muitas perguntas voltadas à sua área, à sua pasta, à saúde. E também não poderia ser diferente hoje. A Sueli, do bairro Santa Cecília, Sueli, muito obrigada pela sua participação. Ela fala o seguinte, que desde abril ela está no aguardo de fisioterapia, pois havia trincado o pé e até agora não houve retorno a ela. Isso, provavelmente ela já teve a alta da ortopedia e agora está aguardando a vaga no centro de reabilitação. A gente vai ver o caso, a possibilidade de acelerar cada vez mais essa consulta aí, diminuir esse tempo de espera. Tem uma demanda muito grande quanto a tem uma demanda muito grande. A gente teve um acesso muito maior em relação à cirurgia de ortopedia e, naturalmente, isso cria uma nova demanda de reabilitação. Então, a gente está com essa demanda, mas que já está sendo sanada mês a mês. Vamos então a outra pergunta aqui voltada à ortopedia. A Silvia do bairro Santana, Silvia, obrigada pela sua participação. Ela fala o seguinte, que desde 10 de maio ela entregou um encaminhamento para ortopedista e até hoje não teve retorno. Por que demora tanto? Questiona ela. A ortopedia, praticamente todas as especialidades de atendimento médico, elas foram reduzido o tempo de espera de 7, 15, 20 dias. Infelizmente, alguns meses atrás, nós tivemos o falecimento do Dr. Marcos Bezerra, que dava todo esse suporte e atendia todos os dias. Nós contratamos alguns ortopedistas, mas não é o suficiente devido à grande demanda de consultas de ortopedia. Nós estamos organizando também um mutirão de consultas para também estar reduzindo esse período de espera. A pergunta da Sueli, do Derby Clube. Sueli, obrigada pela sua participação aqui no Canal do Cidadão nesta sexta-feira. Ela fala o seguinte, que estão agendando consultas no postinho para após a primeira semana. A vaga de urgência está sempre preenchida. Porém, se você se dirigir à UPA, lá eles dizem que é caso de postinho. Aí está complicada a situação, aqui afirma a Sueli. Sueli, a gente vai entrar em contato com você para verificar essa questão, porque a situação de vagas de urgência e unidade não é problema nenhum. Inclusive, a agendamento eletivo nas unidades de saúde, seja para pediatria, clínica e GO, tem um tempo de espera de aproximadamente 10, 15 dias, e a urgência, o paciente é atendido no mesmo dia, ou a partir de então a equipe procura um direcionamento, encaminhá-lo para outra unidade e, em últimos casos, procurar a unidade de pronto atendimento. Então, a gente vai entrar em contato e ver o que está acontecendo, Sueli, porque essa questão de não ter vaga para as urgências não procede. Vamos então agora à pergunta que veio pelo WhatsApp aqui da TV Barretos. Boa tarde, sou o Marcos do Jardim Caiçara. Marcos, obrigado pela sua participação. Ele fala o seguinte, qual trabalho os senhores ofertam aos moradores do Jardim Caiçara? Sendo que lá, no caso do bairro, não tem transporte público em relação à saúde. Sou o Marcos do Jardim Caiçara. O Jardim Caiçara ele é coberto pela Estratégia Saúde da Família do bairro São Francisco, com atendimento clínico, visitas domiciliares. Então, em relação à questão da saúde, eles são assistidos por uma das equipes da Estratégia Saúde da Família do bairro São Francisco. Então, tem que procurar a unidade. Isso. Outra pergunta que veio pelo WhatsApp aqui, no caso, ele fala o seguinte, boa tarde, meu nome é Cristina, do bairro Derby Clube. A pergunta é que ela tem um encaminhamento para o AME com oftalmologista desde fevereiro e ainda não marcou, ela tem uma doença rara e que está demorando para fazer esse atendimento. Naquela cita AME. Isso, exatamente. Todo encaminhamento em relação à Secretaria de Saúde, os serviços que a Secretaria consegue ofertar, temos reduzido e praticamente zerado demandas em quase todas as especialidades. Como é uma questão relacionada ao AME, a gente vai ver qual que é a necessidade, se tem como a rede suprir, porque a questão do AME nós não conseguimos acelerar o atendimento, é uma demanda, uma gestão a nível de estado, não de município. A pergunta do Milton Tavares, do Barretos 2. Milton, obrigada pela sua participação. Ele pergunta o seguinte, por que demora tanto o agendamento de raio-x e ultrassom? A gente vai estar ligando para saber que exame é esse, raio-x e ultrassom também não tem demanda, não tem tempo de espera, correto? Inclusive, sábado agora estamos fazendo mais um mutirão de ultrassom para evitar que se forme uma fila novamente.
E raio-x também, não tem fila nenhuma em relação ao agendamento. De repente pode estar tendo algum ruído aí. Inclusive, aproveitar a oportunidade, numa última entrevista que eu dei à TVB, eu mostrei uma relação de isso eram só raio-x. A quantidade de pessoas faltosas aos exames marcados, seja de raio-x, um exame simples, até um exame mais complexo, que é uma ressonância magnética. Em um mês tinha um calhamaço de aproximadamente 50 pessoas que faltaram. E a regulação entra em contato com todos, deixa recado, pede se a pessoa não pode naquele dia marcar no outro. Então o que a gente está observando é um número grande de pacientes faltosos e alguns pacientes que a gente entra em contato, a hora que a gente pega o relatório da secretaria, o paciente foi agendado uma ou mais vezes e acabou faltando nessas consultas ou nesses exames. Vamos então à pergunta do Kleber, do bairro Barone. Quanto tempo demora para marcar uma consulta para nefrologista? Está mais de um mês na espera, o Kleber do Barone. Imediato, não mais de uma semana. Não mais de uma semana. Nefrologista é uma das áreas mais tranquilas que a gente tem para agendamento. Vamos verificar o caso dele, o que está acontecendo. Outra pergunta do WhatsApp, boa tarde. Ela quer fazer uma pergunta aqui, no caso, a pessoa, assim, o nome é Joyce, lá do Califórnia. Joyce, obrigada pela sua participação. Ela fala o seguinte, que faz 2 meses que a mãe dela está aguardando para fazer um raio-x do pulmão. Foi falado a ela, que é a Secretaria de Saúde, que vai marcar o exame. Ela tem urgência em fazer o exame e até agora não teve nenhum retorno. É a mesma questão da pergunta anterior, do raio-x. O paciente foi agendado e não compareceu, ainda mais pacientes que são de urgência, como ela falou, isso não vai nem para a regulação da secretaria. O paciente procura diretamente o ARI, o postão. Se ele não faz o raio-x naquele dia, no máximo no outro dia ele faz esse raio-x, porque pode estar vinculado a várias outras doenças, por exemplo, uma pneumonia. Então, 2 meses para fazer um raio-x de urgência e demanda de raio-x não procede, a gente vai dar uma atenção e verificar o que aconteceu. Aqui outra pergunta do WhatsApp, desta vez foi enviada pelo Danilo, do bairro Gomes. Danilo, obrigado pela sua participação, boa tarde. Preciso de saber do secretário de saúde como faz para ser consultado com um neurocirurgião, pois ele tem uma perícia para o dia 2 de agosto e precisa de um laudo. Os exames têm que ir ao doutor, ele indica qual é o médico aqui, que está de atestado e a rede pública não tem outro profissional. A rede pública, todo o atendimento de neurocirurgia é feito pelo ambulatório da Santa Casa, onde fazemos os agendamentos dos pacientes. Precisa saber desde quando ele passa numa unidade de saúde, pega esse encaminhamento e o neurocirurgião vai fazer a avaliação, no caso dele, para essa perícia. Vamos entrar em contato também e ver o que a gente pode fazer para acelerar esse atendimento em relação a essa perícia. José Ricardo, do Benedito Realino Corrêa. José Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no canal do Cidadão desta sexta-feira. Ele fala o seguinte, que ele precisou de um atendimento na Santa Casa e que se deparou com alguns uniformes dos funcionários, ele cita aqui encardidos. Ele pergunta se não existe nenhuma fiscalização para isso. Existe a fiscalização da Vigilância Sanitária do município e a gente vai estar passando essa colocação junto à gestão e administração da Santa Casa. A Lúcia dos Predinhos, ela fala o seguinte, tem direito a um remédio de alto custo, mas há 2 meses não consegue pegar ele. Está precisando muito. O meu eletro, no caso o eletro dela, também está na espera há meses. Então, a questão da medicação de alto custo, a gente vai observar, são medicações ofertadas pela farmácia do Estado, que por um período está desabastecida. Vamos ver qual a medicação e orientá-la como fazer para tentar adquirir essa medicação junto ao Estado. E a mesma coisa, eletrocardiograma sem fila nenhuma. Vamos verificar o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo, né, secretário? Você percebeu que aqui muitos faltosos, muitos. As pastas que retornam, seja de AME, seja de Santa Casa, seja de postão, uma quantidade enorme de faltosos. Aí você vai ver lá no relatório de agendamento, faltou uma vez, faltou a segunda vez, o telefone não condiz com o telefone do paciente. Então, mas todos tantos de ouvidoria ou que vêm da TV, nós damos solução lá no momento, mas essa questão de tempo de espera, a grande maioria que chega para nós é paciente que faltou ao exame. Tá, no caso, a gente também não pode indicar que essas pessoas, elas faltaram, mas de repente outros que faltaram, tirou a vaga desse. Exatamente, porque quando o paciente falta, não dá para imediatamente encaixar um paciente naquele mesmo dia. Aquela falta, aquela estrutura que foi montada de atendimento médico, de enfermagem, ela vai ficar ociosa porque não vai ter pacientes. Tem dia que são marcados 50 raio-x, faltam-se 30. A equipe fica praticamente parada, não tem como você otimizar essa substituição.
e pode ser o que está acontecendo nesses casos aí. A Neide do Rios também fala contra medicamento de alto custo. Ela tem direito a um medicamento de alto custo, de diabetes, porém, ele está sempre em falta. Questiona por quê. Exatamente. A questão da farmácia do Estado, a gente vai estar vendo essa questão aí. Secretária, a gente tem muitas perguntas, chegando a todas as perguntas hoje, todas direcionadas à sua área de saúde. A gente vai para um rápido intervalo, você pode continuar ligando, fazendo a sua pergunta aqui para o canal do Cidadão, para o secretário municipal de saúde. Utilize os telefones 3322-4111, o 3043-6072 ou ainda o WhatsApp da TV Barretos. A gente espera a sua ligação. A gente volta em instantes.